Olá, sétimo ano. Olha, a nossa aula de hoje de geometria é sobre ângulos, tá? E hoje nós vamos estudar aí as retas perpendiculares e os ângulos complementares. Ainda faz parte do nosso capítulo 12 e vocês precisam acompanhar esse conteúdo comigo na página 227, ok? Livro e caderno aberto, fazendo aí anotações. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos aqui, retas perpendiculares, tá? Duas retas são perpendiculares quando estando em um mesmo plano. Tem um ponto em comum, chamado, de retas concorrentes, e formam somente ângulos retos. Então, olha só, aqui eu vou ter duas retas perpendiculares, ou seja, eu tenho essa reta aqui que está na horizontal e essa minha reta aqui que está na vertical. O ponto de encontro dessas duas retas, que eu posso até destacar aqui, ó, bem no meio, tá? Aí é justamente o ponto em comum entre as duas retas. E os ângulos formados aqui entre essas retas perpendiculares formam ângulos de 90 graus. Então, escrevendo aqui, tá, gente? Todos esses ângulos aqui, onde tem esse quadradinho, são ângulos com medida aí de 90 graus, ok? Então, isso aqui são determinadas aí de retas perpendiculares. A leitura e a escrita, tá? É assim, ó. Então, eu tenho aqui a reta S e aqui a reta R. E aí, a gente tem um símbolozinho, tá? Que representa a perpendicularidade entre essas duas retas. E a leitura é S é perpendicular a R, ok? Que ó, S é perpendicular a R. Tranquilo? Então, com essas retas perpendiculares, formando ângulos aí de 90 graus, aqui os ângulos complementares. Como assim? Dois ângulos são chamados de complementares quando a soma de suas medidas é numericamente igual a um ângulo reto de 90 graus. Então, eu peguei aqui uma parte, tá? Você viu lá que você vai ter quatro ângulos de 90 graus. Então, vamos aqui a duas retas e pegando uma parte lá desses ângulos, tá? Então, tem aqui ó, um ângulo de 90 graus. Olha aqui o quadradinho representando. Então, essa reta aqui, junto a essa reta, formam aí um ângulo de 90 graus. Se eu dividir esse ângulo, não necessariamente ao meio, eu vou ter dois outros ângulos, que eu estou chamando aqui de ângulo alfa e ângulo beta, tá? E a soma desses dois ângulos, eu vou ter justamente um ângulo, ângulos complementares igual a 90 graus. Tranquilo? Então, nós vamos utilizar isso através de alguns cálculos para determinar aí o complemento de alguns ângulos. Veja aqui esse exemplo. Ó, determine o complemento do ângulo. Então, aqui eu tenho as minhas retas, percebo que vou ter aqui um ângulo de 90 graus, foi dividido aqui esse ângulo, esse daqui mede 42, tá? Que tá no lugarzinho lá do nosso alfa, e eu preciso encontrar o complemento dele. Então, ou seja, para resolver isso aqui, gente, eu vou precisar encontrar aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, que a gente chamou lá de beta, não é isso? Alfa e beta. Então, encontrar o complemento desse ângulo é justamente, através da medida desse que foi dado pela questão, eu encontrar esse ângulo aqui. Então, vamos lá substituir os valores aqui nessa fórmula, tranquilo? Então, vamos lá. O alfa, eu sei que é 42, então já vou substituir o valor de alfa aqui. Então, vai ficar assim, ó, 42 mais beta, que é o valor que eu vou querer descobrir, então eu vou repetir essa minha variável, vai ser igual a 90 graus. Então, olha só, o beta aqui nessa minha equação é o meu termo desconhecido, tá? É o que eu vou precisar procurar. Então, eu vou isolar esse meu valor e vou trabalhar a operação inversa, né? Lembra sempre que eu falo para vocês, letra para um lado, número para o outro, tá? Mas aqui, ó, é justamente isso. Se o meu 42 ele está positivo, vou passar para o outro lado da igualdade, ele vai negativo. Então, minha equação vai ficar dessa forma.
isolando aqui a variável beta, vai ser igual a 90, tá? Tá mais 42 lá, vem pra cá menos 42. Tranquilo? E aí, resolvendo aqui essa minha operação, então beta vai ser igual a 48. 48 graus, né? Pronto, então encontramos aí o complemento do nosso ângulo. Ou seja, esse pedacinho aqui vale 48 graus. E aí, percebam que, tirando a prova, 48 mais 42, eu vou ter aqui 90 graus. Entenderam? Então, encontramos aí o complemento de um ângulo. Vamos aqui a mais um exemplo. Olha só, esse exemplo aqui, ele tem no livro de vocês, lá no passo a passo, que está na página 228, tá? Mas vamos acompanhar aqui comigo a explicação. Olha só, determine o complemento dos ângulos abaixo. Então, aqui eu não tenho aí o desenho para mostrar que é complemento, que tem 90 graus, mas se for usado aqui a palavrinha complemento, eu sei que a soma desse ângulo aqui, tá? Com outro ângulo, que a gente vai descobrir, vai ser igual a 90 graus. E é importante lembrar que, para calcular o complemento de qualquer ângulo, devemos determinar a diferença entre esse ângulo, entre o ângulo de 90 graus, perdão, e esse ângulo aqui. Então, olha só, se a gente fosse interpretar isso através de um desenho, é como se eu estivesse assim, ó. Eu vou ter aqui um ângulo de 90 graus. E esse ângulo de 90 graus, ele foi dividido, não necessariamente ao meio, em que esse ângulo aqui mede 52 graus e o meu objetivo é encontrar esse complemento dele, tá? Que é uma interrogação, certo? Então, vamos lá. É a mesma coisa de fazer o seguinte, eu vou ter, vou chamar esse ângulo de beta, tranquilo? Esse ângulo que eu quero descobrir. O ângulo beta mais 52, tanto faz, viu, gente? A ordem dos fatores não altera o resultado. Vai ser igual a 90 graus. Então, como o complemento é justamente determinar aí, o ângulo de 90 graus menos o ângulo que foi dado, que é o ângulo de 52 graus, tá? Resolvendo aí essa diferença, que vai ser justamente o nosso ângulo beta, que a gente está tentando descobrir aí. Então, o complemento desse ângulo, que a gente quis chamar de beta, vai ser igual a 90 menos 52. Isso aqui dá 38 graus. Tranquilo? Então, é isso. Fazendo aí uma leitura e interpretação da situação, tá? Vamos aqui à letra B. Bem, já entendemos que o complemento é você fazer 90 menos o valor que está aqui. E aí a gente descobre o total aí que falta. Então, aqui eu já vou fazer direto sem necessariamente estar trabalhando o desenho. Então, ó, eu vou colocar aqui que vai ser 90 menos aí o ângulo que tá lá, tá? 72 graus e 35 minutos. Então, aqui, ó, já vamos trabalhar o que a gente conhece lá da soma e subtração das medidas de ângulos. Então, vamos armar aqui a continha, ó. Vai ficar 90 graus, tá? Grau abaixo de grau, menos 72 graus e 35 minutos. Então, vamos trabalhar aqui essa nossa subtração. Lembrando, quando a gente não tem valores aqui, a gente completa com zero. Não é assim? Então, vamos completar aqui com zeros para a gente conseguir fazer a nossa subtração. Então, eu vou colocar 2 zeros aqui, por quê? Porque o número 35, ele tem 2 algarismos. Então, eu vou trabalhar da mesma forma, tá? Aí, vamos fazer aqui a nossa operação, tá? De subtração. 0 menos 35.
Então, não dá para fazer essa operação. Então, eu vou pegar um valor aqui emprestado, né, do vizinho, né? Assim que a gente trabalha. Então, tirando 1 grau daqui, ó, dos 90 graus, nós vamos ter o seguinte. Eu vou tirar 1 grau daqui. Então, se eu tirei 1 grau daqui, eu fiquei aqui com 89 graus, tá? Esse grau, quando eu levar ele para o minuto, eu vou ter que fazer a transformação. Tô lembrando aí, 1 grau representa 60 minutos. Então, ao invés de colocar 1 aqui, eu vou colocar os meus 60 minutos, já fazendo aí a nossa transformação, tá? Então, aqui vem os 60 minutos. Agora sim, eu vou poder operar tranquilo, tá? Sem fazer aí, já fazendo aí todas as transformações. Então, eu vou operar aqui, ó, 60 menos 35 e 89 menos 72, tá? Então, vamos aqui. 60 menos 35 dá 25, não é verdade? 25 minutos. E 89 menos 72, isso daqui vai dar 17 minutos. Pronto, então como vocês percebem aí que o resultado não ultrapassa de 60, então não é necessário fazer mais nenhuma transformação. Assim, o complemento de 72 graus e 35 minutos é o ângulo de 17 graus e 25 minutos. Entenderam? Muito bem. Vamos aqui ao nosso terceiro exemplo, tá? Então, diz o seguinte: dois ângulos x e 35 graus são complementares. Qual o valor de x? Bem, então, se eu tenho que dois ângulos são complementares, que são esses dois aqui, o que é que eu vou fazer? Eu sei que a soma entre eles vai dar aí 90 graus. Então, eu vou pegar o ângulo x, tá? Que é o primeiro ângulo, mais o ângulo de 35 graus, que é o meu segundo ângulo, e eu sei que é graus, tá, gente? E eu sei que a soma deles dois vai ser igual a 90 graus. Por que que eu sei que vai ser 90 graus? Porque lá na questão fala em complemento, tá? Então, aqui eu vou só operar. Olha só, x vai ser igual a 90 graus. Trabalhando aí a operação inversa, tá mais 35, vem para cá menos 35 graus, tá? E aí, fazendo a nossa operação, então, x vai ser igual a 55 graus. Pronto. Encontramos aí, tá? O valor de x, que é pedido aí na nossa questão, né? Nossa questão pediu para que a gente encontrasse o valor de x, sabendo que os ângulos são complementares. Tranquilo? Vamos aqui ao nosso quarto e último exemplo. Vamos lá. Três ângulos, tá aqui o primeiro ângulo, x mais 40, segundo ângulo, 3x, e o terceiro ângulo, x menos 10, são complementares. Qual o valor de x? Então, se eu sei que são complementares, então aqui, como são mais ângulos, então eu trouxe aqui um desenho para representar, tá? Se diz que são complementares, gente, então bem aqui, ó, isso tudo vai ser o ângulo de 90 graus. Tá vendo aqui o quadradinho que desenhei? Pronto. Daí, o que é que eu vou fazer agora? Se eles são complementares, então eu vou somar aí as minhas três medidas, que são dadas aqui, ó, 1, 2, 3. Vou somar as três e vou igualar a 90 graus, tá? Então, vamos fazer aqui esse cálculo. Então, vamos lá. Eu vou ter x mais 40, é o primeiro ângulo, mais 3x é o nosso segundo ângulo, mais x menos 10 é o nosso
terceiro ângulo. Tudo isso aqui, gente, vai ser igual a 90 graus, pois são ângulos complementares, certo? Então, tá aí, montei a minha equação. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aí essa equação, do jeito que vocês conhecem, tá? Letra para um lado, número para o outro, fazendo aí o jogo de sinal necessário. Então, eu tenho aqui x, 3x e o x. Então, vou colocar todos esses valores que dependem de x antes da igualdade, certo? Então, eu tenho x mais 3x mais x. E depois da igualdade, certo? Eu vou colocar o 90, né? Que já está lá, após a igualdade. E agora eu vou transcrever todos esses valores, que são só os valores numéricos, que não dependem da letra, e tá antes da igualdade, para depois, só que eu vou trocar o sinal. Ó, aqui tá mais 40, eu vou pôr lá menos 40. Aqui tá mais 10, então eu vou pôr lá... Aqui tá menos 10, perdão, vou pôr lá mais 10. Então, vamos lá. Então, fica 90, tá mais 40, menos 40 graus, né? Tá menos 10, então vem pra cá mais 10. Certo? Pronto, então eu já tenho aí os valores que dependem de x antes da igualdade e quem não depende de x depois da igualdade. Agora, vamos fazer a operação, né? Eu tenho aqui x mais 3x, 4x. 4x mais x, 5x. Então, tudo que está aqui antes da igualdade dá 5x igual... Aí, eu vou ter aqui, ó, 90 menos 40. 90 menos 40 dá 50. 50 mais 10, isso aqui dá 60. Não é verdade? Então, vou pôr aqui 60. Bem, aí vejam só. Esse 5 aqui está multiplicando x, tá? Se está multiplicando, a operação inversa vai passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó. X vai ser igual a 60 dividido por 5. E resolvendo essa operação, então, x vai ser igual a 12, né? 60 dividido por 5 não dá 12? Pronto. Então, chegamos aí, pessoal, ao resultado que a questão pedia, né? A questão não pede para que você encontre o valor de x, sabendo que os ângulos aí, eles são complementares. Pronto, então é assim que se resolve, certo? Então, tá aí alguns exemplos. Sigam aí o modelo dessa videoaula para que vocês resolvam agora os exercícios, ok? Então, vocês vão tentar resolver aí as questões a questão 24, 25 e 26 das páginas 226 e 228. Tranquilo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos!